Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Inicialmente, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, eu pediria a você que sempre me apoia nos vídeos, nas lives, que se inscrevesse no canal e deixasse o seu like, para que o YouTube entendesse que tem engajamento e mais companheiros viessem fazer parte dos nossos debates. Ontem à noite, nós iniciamos a nossa trajetória na Libertadores 2022 de maneira vitoriosa. Então, independente do jogo que nós fizemos, independente do nosso adversário, que realmente era muito fraco, o Flamengo conquistou 3 pontos fora de casa. E isso, nesse momento conturbado que nós estamos vivendo, acaba sendo o mais importante. Porém, muitas questões que aconteceram nos últimos dias, que vieram à tona, problemas entre jogadores e técnico, apesar de que o Davi Luiz ontem negou, no meu entendimento, com uma disfarçatez incrível, constrangendo até o Paulo Souza. Eu só não vou reagir a essa entrevista porque as imagens são da Conmebol e eu posso ficar numa situação difícil, porque a Conmebol, ela sempre pleiteia direitos autorais por qualquer segundo que você apresente no seu canal que tenha sido produzido por eles. Então eu não vou reagir a essa entrevista, mas vocês se recordam bem do Davi Luiz na pergunta do Flazoeiro, negando peremptoriamente que não existe problema algum, constrangendo até o Paulo Souza, que costuma se delongar nas respostas, e ele ali naquele momento respondeu simploriamente, falando em tese, que o mais importante era o Flamengo, etc. Ou seja, aquilo ali realmente foi constrangedor, porque o torcedor rubro-negro sabe que isso não é verdade. Todos nós estamos vendo que isso não é verdade. Então o Flamengo enfrentando vários problemas, perdemos o Campeonato Carioca, e aí sim, agora, nesse momento, a forma como o Flamengo joga realmente nos preocupa muito. Me preocupa bastante, porque independente de um jogador não estar bem, independente de você ter as suas predileções com relação ao jogo do Flamengo, aos atletas, por exemplo, ontem o Gabigol foi muito criticado, e eu acho que todos precisam ser criticados, mas a bola não chegava lá, o Flamengo não construía, o Flamengo não criou oportunidades de gols, o Flamengo é um time vazio de criatividade, o Flamengo não joga com a aproximação dos seus jogadores. Realmente está muito difícil de depreender o que o Paulo Souza quer. Eu mesmo me confundi por várias vezes sobre qual era o sistema tático que o Flamengo adotava, como eu falei na live. Eu inclusive via jogadores completamente isolados, sem cobertura ofensiva e muito menos defensiva, o time do Flamengo se movimentando, mas sem que o outro jogador ocupe o espaço daquele que foi. E aí espaços são concedidos, e isso aí contra um time, meus amigos, que fosse mais qualitativo, ou seja, diferentemente do Sport Cristal, que é um time muito fraco, eu acho que o Flamengo correria grave risco, assim como correu ontem, também não fosse as intervenções do Neneca. Mas independente de qualquer coisa, meus amigos, está acontecendo, como eu tenho falado para vocês nas lives, está acontecendo exatamente aquilo que eu havia previsto há 3 meses atrás nesse vídeo que está aí, e eu estou apresentando para vocês paulatinamente esse vídeo de 3 meses atrás, muita gente brincando comigo, dizendo que eu sou a mãe de Ná, que eu havia previsto tudo, etc. Mas eu acho que você não precisava realmente ser muito inteligente para poder prever o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é o seguinte, eu vou aqui apresentar para vocês uma outra tela, antes de apresentar aqui esse vídeo, que é uma reação, na verdade é uma proposta de reflexão que me causou espécie na manhã de hoje. Essa matéria aqui, ó, Marcos Braz revela decepção com o Paulo Souza. Essa matéria aqui, meus amigos, é do colunista Juca Kfouri, e é uma matéria bem simplória, é uma nota, diz assim: o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não acompanhou o time ao Peru na estreia da Libertadores, mas não tem escondido aos seus próximos a decepção com o trabalho do técnico Paulo Souza. Ele diz assim: está difícil, ninguém está gostando dessa indefinição na escalação, as experiências já deveriam ter acabado, eu também acho, mas não falo nada diretamente para não dizerem que eu estou interferindo. O nome disso aí é omissão. Então veja bem, eu estou aqui comentando sobre uma reportagem
que saiu no UOL do Juca Kfouri. E ele não se arriscaria a dizer algo que não fosse verdadeiro. Ele próprio não disse as fontes, mas ele deve ter contatos e apresentou isso aí. Portanto, não sou eu que estou inventando. Se tem aí alguma invenção, é ele. E nós sabemos, realmente, eu já tinha ouvido falar isso lá na Gávea, de que ele está insatisfeito realmente com o Paulo Sousa, principalmente porque ele tenta contratar e o Paulo Sousa vai lá e obsta. E eu acho, meus amigos, que até mesmo, independente dos problemas que o Flamengo tenha, independente de qualquer coisa, eu acho que o mais otimista rubro-negro realmente está preocupado com o que ele está vendo, porque o time do Flamengo não cria, ele fica ali desesperado na beira do campo, pedindo para os jogadores fazerem. Essa semana aí houve vários vídeos mostrando ele aturdido ali, muito preocupado dentro do campo, pedindo desobediência, etc. Independente de qualquer coisa, está acontecendo isso. E eu acho mesmo que essas experiências já deveriam ter acabado no primeiro jogo da semifinal contra o Vasco. E ele continua a fazer essas experiências. Por exemplo, quando ele botou o belga ali pelo lado esquerdo do ataque, na última linha, logo atrás do Gabigol, não funcionou. Eu vi ali o Gabigol muito isolado, a bola não chegava nele. Quando chegava, ele ficava encaixotado porque não tinha quem passar. O Bruno Henrique vinha lá de trás, o time do Flamengo não entra na área. Vocês não estão vendo o time do Flamengo na área. E os gols estão saindo, meus amigos, não por jogadas trabalhadas. O Flamengo não tem associação, o Flamengo joga muito distante um de outro. Então eu realmente concordo que o problema também vem do Paulo Sousa, independente dos jogadores. Os jogadores colaboram, mas o Paulo Sousa também não é muito claro. O Paulo Sousa realmente ele apresenta ideias ali que não estão vingando. Aí eu quero voltar aqui para esse vídeo e mostrar para vocês o que eu falei há 3 meses atrás. Porque, independente de qualquer coisa, se o Marcos Braz revela decepção e ele diz que não vai fazer intervenção, porque senão vão dizer que ele está interferindo, isso aí, meu amigo, é omissão. É omissão da parte dele. E olha só o que eu falei há 3 meses atrás. Eram 5 conselhos. Antes dele chegar no Brasil, inclusive. Eu acho até que ele viu esse vídeo porque a filha dele respondeu para várias pessoas que transmitiria a ele. A filha, ao menos, viu. E talvez ele tenha tido acesso a isso aí. Mas olha só, isso aqui é o 3º ou 4º conselho, eu não sei. Acho que é o 4º, mas dê uma olhada nisso aqui. Prestem bem atenção. Olha, meu amigo, é o seguinte, não espere solidariedade do Braz, do Landim muito menos, porque você vai ver que quando você tiver um resultado negativo, e todo mundo tem, tomara que poucos resultados negativos, como o seu compatriota teve, tomara que poucos, você vai ver que você vai ficar sozinho. Você vai ver, companheiro, que nenhum desses dirigentes te apoia, como não apoiaram ali o Mister também, como não apoiaram o Ceni, como não apoiaram o Domi, como não apoiaram também o Renato, ou seja, eles fritavam sós, sem o apoio de ninguém, não aparece um para dar entrevista. Agora eu vou te falar uma coisa, tomara, se você vencer muito, companheiro, eu quero aqui te dizer, você não dá nem entrevista, porque a primeira entrevista é do Landim, porque aí aparece. Você só vai ver o Landim se você ganhar. Se você perder, você não vai ver o Landim. Você só vai ver o BAP dizendo ali, vamos ganhar a porra toda se o Flamengo ganhar. Porque até agora, companheiro Paulo Sousa, eu quero te falar, o Flamengo perdeu ali para o Palmeiras, com aquela jogada vergonhosa do belga, e sabe o que aconteceu? Até agora não teve entrevista nem do Braz, nem do BAP e nem do Landim, que gostam de falar para Carvalho. Você aí, companheiro rubro-negro, que nesses últimos dias foi contrário a mim, por causa dessa contratação, você sabe que eu tenho razão também. Esses caras só aparecem na hora boa. Então, meu amigo, não espere solidariedade de dirigente, que é uma coisa comum lá na Europa. Você vê aí que até o final o Rui Costa estava apoiando o teu compatriota. Depois chegou uma hora que não deu mais. Aqui não tem isso, meu amigo. Aqui no Flamengo, os caras só aparecem na bonança. Entenda isso. Eles vão sumir se você perder. 4º conselho, companheiro, que é muito importante para você entender, você vai gerir jogadores muito mimados que gostam de manter. Queria que vocês prestassem atenção. Isso acontece ou não acontece no Flamengo? Obviamente acontece. Os 2 primeiros conselhos também, mas esse aí, especificamente que eu acabei de falar, acontece.
Porque o Braz dizer que não vai conversar, sabe o que isso significa? Significa carência de um diretor técnico dentro do Flamengo que possa dialogar com o Paulo. Mas preste atenção aí nesse quesito. Vamos lá. Dá dentro de campo você aí, companheiro rubro-negro, novamente. Esqueça aí as divergências das últimas 48 horas. Me dê razão aí. Porque é verdade, eu estou falando isso aqui porque o técnico precisa saber se os jogadores são mimados. Se os jogadores têm muita vontade própria, saem do campo chutando garrafa do treinador. Cuidado aí, Paulo Souza, não deixa a tua garrafinha ali do lado de fora do campo, porque senão vão chutar a tua garrafa de água. Eles vão querer treinamentos a partir das 4 horas da tarde, os companheiros vão querer, meu amigo, desaparecer o teu intuito de treinar integralmente. Esses caras não gostam de treinar, sabe qual é a mania deles? A noitada, muita mulher bonita, etc. Instagram, coleção de moda, Anitta pra cá, modelo pra lá, enfim, tem companheiros aí que estão afligidos emocionalmente até hoje, né, por causa de perdas amorosas. Então, meu amigo, eu quero te falar, Paulo Souza, entenda aqui, meu amigo, não pode condescender esses mimos. Você aí foi jogador de futebol, você sabe muito bem quando o jogador está arrefecendo o ânimo. Não perca o vestiário, porque perder o vestiário é ser condescendência, esse tipo de coisa. Peça ajuda à torcida do Flamengo. Numa entrevista dessa aí, se você estiver enfrentando essa situação, você dá uma entrevista assim e fala assim, ó, fulano não quer treinar, ciclano não quer treinar, a situação tá difícil para mim, eu tô querendo, mas não tá dando e tal, que a nação rubro-negra vai te apoiar. Porque a nação rubro-negra não gosta dessa malandragem. Se tiver que entregar o Braz também, entrega. Se tiver que entregar o Landim, entrega também, porque nós sabemos muito bem. Você tem que saber aí, companheiro, que tem muito apoiador de dirigente. Muito apoiador de dirigente. Você tem que saber aí que o dirigente jamais vai ser responsabilizado pelo resultado que você vai ter. Você vai ter resultado bom e a responsabilidade é deles. Agora, se você tiver um resultado ruim, meu amigo, a responsabilidade é tua e não deles. Aqui não é Portugal, então você precisa saber disso. E aí, meu amigo, por exemplo, se você quiser botar o Gabigol no banco ali para descansar, e depois ele tiver que correr, entrar no meio do jogo, correr com as reservas ali após o final do jogo, como é praxe, ele não vai, viu? Porque o Marcos Braz vai abraçá-lo, e aí ele vai sair, porque o Gabigol gosta de mandar no time, você tem que tomar cuidado. Tem ali o companheiro Diego Alves, dá uma olhada ali nos últimos jogos do companheiro. Aliás, desde que ele entrou aqui, você vai ver quantos frangos ele toma, você vai julgar, eu tenho certeza absoluta, inadmissível, se você olhar que o companheiro ali, Neneca, não merece uma oportunidade, que o Flamengo não tem que comprar um outro goleiro. Toma cuidado, meu amigo, toma cuidado, porque esses caras gostam de mandar. Número 5. Bom, meus amigos, então vocês viram isso há 3 meses atrás. Antes dele chegar aqui no Brasil, isso está acontecendo ou não está acontecendo? É óbvio que isso está acontecendo. Tem problemas ali com o Diego Alves, com o Gabigol. Houve aquela discussão do Gabigol com ele no vestiário, enfim. Então, é o que eu penso. Eu não sou mais inteligente que o ninguém, mas isso realmente está acontecendo. A história dos dirigentes que vão deixar fritá-lo, como o Marcos Braz ainda provou aqui, através da matéria do Juca Kfouri, que não quer fazer nenhuma intervenção, não tem um diretor técnico para dialogar com ele. Para que não aconteça, meu amigo, e aí é o problema do Paulo Souza, porque o problema é genérico. O problema é o torcedor que apoia o dirigente, o problema é o torcedor que não vai lá protestar, é o torcedor que idolatra o jogador, o problema é o dirigente que não cobra, é o dirigente que tem interesses pessoais. Daí o Landim, que ia assumir a presidência do Conselho Deliberativo da Petrobras e não foi, não para se dedicar ao Flamengo, mas porque ele sabia que não ia ser aprovado pelo Conselho de Acionistas, e isso ia repercutir no mercado, ele já sabia, aproveitou aquilo ali e quis sair como herói. Não é verdade. E quando rediz aquela nota, ele ainda fala assim, não, mas eu vou me dedicar mais ao Flamengo. Ou seja, ele estava se dedicando de menos. Obviamente está se dedicando de menos. Não aparecem. O Landim tem dado entrevistas aí, não foi nem na Europa, não foi nem para Lima e nem tampouco o Marcos Braz foi. Então isso está acontecendo. Essa dos jogadores aí, meu amigo, exatamente com os nomes
os quais eu citei, dentre outros, viu? Ele está enfrentando realmente esses problemas. Agora, esse quinto conselho aqui que eu queria que você prestasse atenção, há 3 meses atrás, eu já imaginava que isso fosse acontecer. Presta bem atenção aqui, ó. Para não ficar muito longo, meu amigo Paulo Souza, que também aí tem a companhia nessa audiência dos meus amigos rubro-negros e anti-rubro-negros. Eu só falo verdades aqui. Só falo verdade, eu quero te apoiar, Paulo Souza, mas é o seguinte, você precisa adaptar os seus esquemas de jogo aos jogadores que você tem. Se você chegar aqui com receita de bolo, não vai funcionar. Não que você tenha que copiar o esquema do seu compatriota, não é isso, mas você precisa, meu amigo, entender que é difícil falar isso para você porque eu acho que você já sabe, mas é sempre bom aconselhar. É importante que você saiba. Esses esquemas de jogo, os quais você naturalmente adapta, e o Marcos Braz falou que você é versátil, você precisa conhecer as características dos jogadores que você tem. E aí, meu amigo, você sim vai ter que pedir reforços, mas não do empresário Juliano Bertolucci, se você não achar que eles sejam bons. Então você precisa achar que eles sejam bons para você poder acatar, senão vai procurar no mercado, porque tem lacuna aí, hein? Tem lacuna na zaga, por exemplo. Eu sei que você, Paulo Souza, gosta de lidar ali com um 3-5-2, com 3-4-3, você tem que ter 3 zagueiros, você não tem 3 zagueiros. Você tem um que vive machucado, você tem outro aí que está mais velhinho, que é o Davi Luiz, e você tem ali, meu amigo, 2 zagueiros que entregam a paçoca. Cuidado ali quando você for jogar com ala, porque você tem lateral aí que entrega a paçoca também. O Felipe Luiz não pode botar na ala. Então, dá uma olhada aí nesse teu elenco para você poder fazer as adaptações necessárias à tua ideia de jogo. Tudo isso que eu te falei aí, Paulo Souza, é verdade e o torcedor rubro-negro há de concordar comigo. Bom, meus amigos, então eu queria dizer a vocês que esse quinto conselho está acontecendo também, porque o companheiro veio para cá com uma receita acerca da sua convicção, esse é o entendimento dele sobre futebol, e o companheiro vai testando, vai experimentando e não acaba. Eu pensei que o Campeonato Carioca fosse um laboratório, mas não é. O cara vai até o fim agindo dessa forma. Resultado. O resultado, meu amigo, é o time ontem, sem criar oportunidade de gols, um time incomensuravelmente melhor ao do Sporting Cristal. Muita gente fica dizendo aí, Fernando, você menospreza a outra equipe. Eu estou menosprezando quando eu falo a verdade? Eu não estou. Você vê aí o Bruno Henrique de ala, você vê o Bruno Henrique afastado do Gabigol, aí depois sai o Gabigol, entra o Pedro, a mesma coisa, a bola não chega no Pedro, não tem aproximação. Hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo que o Gabigol realmente domina a bola e perde, mas se ele dominasse, 3 caras já estavam em cima dele e ninguém ali para desafogá-lo, nenhuma linha de passe, nenhuma cobertura a ele ali para poder receber a bola, e muito menos, meus amigos, para marcar quando ele perca a bola. Aí o centroavante tem que sair lá de dentro da área e vem para o meio campo para poder receber a bola, ninguém ocupa a posição dele. O Everton Ribeiro sai lá do lado direito, vai lá para o lado esquerdo como ele quer se movimentar, mas ninguém ocupa ali a função do Everton Ribeiro. O time adversário recebe a bola, fica o Mateuzinho, então o Rodinei sozinho ali com 3 jogadores. Aconteceu isso muito contra o Fluminense, eu citava isso durante a transmissão. Então está acontecendo tudo isso. Enquanto isso, companheiro, está aqui, olha, Braz revela decepção com o Paulo Souza, e aqui ele diz assim: mas não falo nada diretamente para não dizerem que eu estou interferindo, ou seja, não tem comando, não tem perspectiva de melhoria, salvo se o Flamengo contratar jogadores, e eu não sei se esses jogadores vão se adaptar também, porque para mim, independente de tudo isso aí, o Braz não apoia, para mim são interesses pessoais os que prevalecem, ele vereador, agora deputado, Landim, omisso, viajando, torcida que apoia dirigente, torcida que quer tirar foto com o Gabigol quando ele está na noitada, independente de qualquer coisa, o Paulo Souza também tem culpa nessa história aí, porque o time está jogando mal pra caramba, muito mal depois de 3 meses, o time não cria
impressionante. Parece um time que joga individualmente. Não tem ali, como eu falei, nenhuma associação. Repara bem no jogo do Flamengo, se você quiser assistir o replay daquela coisa horrível ontem, repara exatamente como o time do Flamengo está jogando. Não tem associação, não tem triangulação. O time não tem condições, meus amigos, de chegar na cara do gol. Você não pode nem dizer ontem que o Gabigol e o Pedro perderam muitos gols, porque essas oportunidades não foram criadas. Então, eu quero aqui agradecer a você, pedir a você para deixar esse like. Não estou querendo com isso dizer que eu seja o melhor, porque havia previsto, mas olha só, exatamente o que eu falei antes dele chegar aqui no Brasil, eu já havia falado para ele, está acontecendo. E assim como eu quero falar para vocês, se não houver uma mudança de comportamento da torcida, exigindo do Paulo Souza também, não somente dos jogadores e dos dirigentes, mas algo que seja mais palatável às características dos nossos jogadores, realmente não vai funcionar. Ou então o Paulo Souza realizaria um processo de gentrificação dentro do Flamengo, ou seja, tira todo mundo que está ali e põe todo mundo de novo. E eu acho que é isso que ele quer fazer. Não é à toa que ele, aí sim, acertadamente está introduzindo joias da base e que estão funcionando muito bem dentro do campo. Ainda assim, o Flamengo joga muito longe um do outro, ou seja, os jogadores não se aproximam. O Flamengo não entra na área. Guardem isso. O time do Flamengo não pisa na área. E aí, quando não pisa na área, meu amigo, nós vamos ficar, então, dependente daqueles lançamentos do Davi Luiz, dependente de roubada de uma bola ali para pegar o adversário desorganizado, vão sempre jogar na retranca contra nós, enfim. O que, às vezes, também não é nem o caso, haja visto aí o time do Fluminense, no sábado passado, enfim, meu amigo. Grande abraço para você. Hoje, quarta-feira, tem a nossa live raiz às 10h30 da noite. Saudações rubro-negras. Muito obrigado.